Mas antes da gente entrar um pouco no seu histórico, eu tenho uma dúvida, do ovo ou da galinha. Você começou a gostar de automobilismo porque o Serginho resolveu correr ou o Serginho correu porque você já gostava de automobilismo? Essa história é muito interessante. Eu não tinha menor. Eu gostava de automobilismo, acho que como todo mundo da minha geração, que acompanhou a Emerson Fittipaldi, a Piquet, Zé Carlos depois. Paz, Piquet e Ayrton Senna. Então, todo brasileiro gostava disso aí, a grande maioria das pessoas, né? Acordava de madrugada para ver a corrida do Japão, que normalmente decidia, né, o campeonato mundial naquela época e tal. E um dia, eu como vice-presidente do Atlético, nós estávamos, eu tinha me separado da esposa, então tinha aquela história de criança de ficar um final de semana com um, com outro e tal, e caiu no final de semana que tinha um jogo e eu fiquei de chefiar a delegação e levei, o Serginho tinha 6 anos de idade. E aí ele foi comigo, né, para essa viagem, e eu fui sair à noite para jantar, eu me lembro, com o Domênico e com o Rodrigo Lasmar, e antes de sair para jantar, ele me chamou no canto e falou, pai, e ele tava na escolinha do Tafarel aqui, né, com o Tobias. Eu ia lá e perguntava, e aí, Tobias, como é que é? Eu falei, ó, o menino corre muito, mas de bola mesmo até agora não deu pra ele. Muito serviço, ele não encosta muito na bola, não, mas ele corre pra caramba de um lado pro outro no campo. Enfim, ele chegou pra mim nesse dia lá em Fortaleza e falou, pai, deixa eu falar uma coisa, eu não gosto muito de futebol assim, igual o senhor, né? Assim, e eu gosto de carro. Falei, e ele sempre foi doido com carro desde pequenininho, uma coisa assim meio... Eu tenho um irmão que é piloto de avião, sempre foi doido com um aviãozinho desde menino. Acho que tem uma coisa... Com né? velocidade, de alguma forma. Então... Ele também sempre foi doido com carrinho, era carrinho, não só carrinho normal, carrinho de supermercado, carrinho de aeroporto, e o menino era muito atentado, sabe? Ficava, sumia, e aí você tinha que sair correndo atrás, aquela coisa toda. Aí perguntou como é que esses caras chegam lá na Fórmula 1, eu falei, não tenho a menor ideia. E aí alguém falou pra mim, não, é kart e tal. Aí eu me lembro, tinha uns amigos meus que andavam de kart, mas eu achava até um negócio meio de bobão, aquele negócio, fica andando aqui esse carrinho e tal. Aí eu fui lá. No Serra Verde, um amigo meu que andava de kart falou, procura lá o Davi. Davi foi o Cristiano da Mata, começou com ele, Bruno Junqueira, Rafa Matos e o Serginho. E tá lá até hoje. E é um ícone, parece o Lionel Richie. E ele então começou ali pequenininho e foi. Então ele não é o produto, assim, não é uma coisa assim, um desejo, uma frustração do pai. Contrário. Mas você vê muito isso, tá? No meio automobilístico ali e tal, você vê muito menino que sob pressão confessa que está fazendo aquilo ali mais por uma vontade do pai do que dele próprio, que nunca foi o meu caso. No meu caso, o Serginho era assim, aí ele veio cedo kart, demonstrou talento, você foi apoiando, vendo, começou esse mundo interessante. Ele começou aqui no kart e tal, começou a ganhar, bater nas minhas costas, falou, você tem que levar o Serginho para fora, ele tem que correr em São Paulo e tal. Aí quando chegou em São Paulo, o nível dos meninos era bem maior, ele começou também lá por trás e tal, e foi chegando, aí começou a ganhando Paulista, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou Copa do Brasil 2 vezes, foi vice-campeão brasileiro umas 2 vezes. E aí você falou, tem jeito, meu menino. Ele ganhou muita coisa, Superkart, Brasil, enfim. Aí chegou uma hora que o pessoal falou, você tem que definir, se você quer alguma coisa para ele no automobilismo, você tem que levar ele para fora. E aí ele foi morar fora, foi uma época dura demais para mim, porque... porque eu tinha um casal, né? Hoje eu tenho uma outra filha, a Natália, né? Eu tenho a Helena, mais velha, o Serginho, e eram só os dois, e ele com 13 para 14 anos foi para lá e não dava para ficar indo e voltando, porque senão perdia a competitividade, né? E naquela época já corriam de kart com ele, Max Verstappen, Leclerc, Lando Norris, o Tickton, que hoje é o companheiro dele lá na Fórmula E, o Russell, que também está na Mercedes, vários desses pilotos hoje profissionais, que estão na Fórmula Indy, na Fórmula 1 e na Fórmula E, já corriam de kart, né, nos campeonatos europeus e mundiais, né? A gente correu o campeonato mundial no Bahrein, a primeira vez que eu fui no Bahrein. Aliás, digo-se passagem, né? O Bahrein só é conhecido, porque o Bahrein é uma ilha pequena, né? O Bahrein só é conhecido mundialmente por causa da Fórmula 1. Não tem outro motivo. Ninguém conheceria o Bahrein. Existem outros países também, ali, daquele meio árabe ali e tal, que ninguém nem nunca ouviu falar.
né, Emirados, que ninguém nunca ouviu falar, porque são 7 Emirados, a gente normalmente só conhece Dubai e Abu Dhabi, mas existem outros 5 que ninguém nem sabe direito, exatamente por causa da Fórmula 1. Então daí porque também uma corrida aqui vai colocar Belo Horizonte num cenário mundial, em outro patamar. Né? Então aí ele começou a correr de kart lá e depois a gente fez uns 3 ou 4 campeonatos, europeu e mundial, e aí pulamos pro carro de Fórmula 3, fez 2 anos de Fórmula 3, foi convidado pela Red Bull para ser piloto da equipe de pilotos jovens, né, da equipe de jovens talentos da Red Bull, correu Fórmula 2 durante 3 anos, foi companheiro num ano deles, num desses anos do Lando Norris, que hoje é piloto da McLaren, são muito amigos, e nós ficamos ali, como ele estava como piloto reserva da Red Bull durante a pandemia, naquele ano. Ele era piloto da Red Bull e da AlphaTauri. E quando ele foi convidado pelo Jay Penske, que é da família Penske, muito conhecida dos Estados Unidos, Fórmula Indy, sobretudo, no começo. Fórmula Indy, eles são donos de Indianápolis, tem a maior transportadora dos Estados Unidos, é a Penske. E o Roger Penske, que é o pai dele, que é o dono disso tudo aí, mas o Jay já é um cara também muito bem de vida, tem uma empresa grande lá de propaganda, a revista Rolling Stones, por exemplo, é deles. Legal, e tal. A Billboard também. Eles são pessoas assim muito, muito bem estabelecidas, digamos assim, né? E ele convidou o Serginho então para fazer um teste no carro dele de Fórmula E no Marrocos. O Serginho foi muito bem e aí ele foi e fez uma oferta de um contrato profissional, e aí foi que começou a história do Sérgio na Fórmula E, né? Ele está agora no 5º ano dele, ele está hoje numa equipe chinesa. E nós estamos aí já analisando várias propostas que ele está indo bem, apesar da equipe ser uma equipe pequena e obviamente não dá a ele grandes resultados, ele tem conseguido se destacar muito. A gente acredita que pro ano que vem nós já vamos estar pulando aí para um outro patamar. Ou seja, o Serginho é ocupado de tudo. Do automobilismo ter entrado na sua vida. Sem sombra de dúvida. É isso aí. Então foi assim que começou. Mas eu fico feliz de ver